Olá, salve, salve! Sejam bem-vindos à 8ª Mostra de Inovações Pedagógicas. Eu sou Samuel Calado, sou jornalista e também fui estudante do Programa de Educação Integral. Só não vou dizer o ano, viu? Hoje teremos a modalidade robótica. Gente, na minha época não tinha robótica não, viu? Mas a gente aproveitava bem. É muito bom ver que os alunos estão tendo acesso, né? Olha, as novas tecnologias. Vamos conferir os projetos? Roda aí! Olá, nós somos alunos da Educação Antônio Carneiro Leão. Eu me chamo Giovana Ellen e sou do segundo ano B. Olá, eu sou Marco José, do terceiro ano. Nosso professor orientador se chama José Alexandre, que é o nosso professor de física. Olá, meu nome é Vitor Rocha e sou do terceiro ano A. A gente vai apresentar hoje sobre o projeto Os 5 conceitos de física a partir do lançamento do foguete. Me chamo Osiel Victor e sou do segundo ano C. Raiane Roberta, do segundo ano A. Me chamo Gerson Ribeiro, do segundo ano. Gleibson Berto, do segundo ano B. Nosso projeto foi elaborado para alunos que estão entrando no ensino médio, para que aprendam sobre física de uma forma mais legal e divertida. Aqui é o nosso laboratório, onde tivemos a ideia e a criação do nosso projeto. Aqui é onde passamos a maior parte do tempo na confecção e nos estudos do projeto. Aqui reunimos todos os componentes do nosso grupo e, juntamente com o professor, demos iniciativa ao nosso projeto. Neste local também estudamos e treinamos como iríamos apresentar o nosso projeto. Nosso foguete é feito basicamente de garrafa PET, para ser mais exato, 2. As aletas são feitas de pastas, que servem para guardar arquivos. O paraquedas é feito de sacola plástica. A base é feita de 2 pedaços de madeira com dobradiças. O pressurizador foi feito com tubos de PVC e também utilizamos uma bomba de ar manual para pressurizar o ar. Utilizamos 2 livros e analisamos alguns vídeos no YouTube para a confecção do projeto. O foguete funciona basicamente com a terceira lei de Newton, a ação e reação. O ar pressurizado entra na água, empurrando a água para fora, fazendo o foguete ir na direção contrária que a água sai. Esse é um dos conceitos que abordamos. Em nosso projeto existem vários. Eu posso citar movimento uniformemente variado, aplicações das leis de Newton, vetores e lançamento oblíquo e até mesmo a mecânica dos fluidos, a hidrostática e a hidrodinâmica. Resolvemos também, a partir dessa nova fase de pesquisa, analisar a força de resistência do ar como dispositivo de amortecimento, como o paraquedas. Foi aqui também que nós desenvolvemos os testes de amortecimento, paraquedas, mas não tivemos nenhuma evolução por conta da chegada da pandemia do Covid-19. Foi aqui, na quadra da escola, que fizemos todos os testes para a apresentação do foguete. Utilizamos as dimensões da quadra para ter uma noção da altura que nosso foguete chegaria, mas também utilizamos uma fita métrica para saber a distância que ele consegue alcançar. Olá, eu sou Roberto Silva, professor da Herem Otacílio Nunes aqui em Petrolina e sou o orientador dos alunos Pedro e Jonathan, que desde 2019 trabalho para manter em funcionamento a plataforma Ensino Virtual. E eles vão apresentar agora um pouco desse projeto, certo? Obrigado e fiquem com a gente. O projeto Ensino Virtual teve início em 2019 e segue até hoje, buscando oferecer aos corpos docente e discente da Herem Otacílio Nunes de Souza uma ferramenta educacional de baixo custo e acessível. Nosso principal objetivo é operacionalizar o ambiente virtual para a disponibilização de materiais de estudo e atividades na modalidade de educação à distância. Buscando um meio de cumprir o Incrementando nosso então objetivo, as fizemos várias possibilidades de pesquisas. estudo
e chegamos à conclusão de que utilizaríamos a plataforma Moodle, por já ser conhecida, testada e gratuita. Com o Moodle já acreditávamos que seria possível facilitar o acesso e a disponibilização de materiais de estudo, a realização de atividades controladas e a redução dos gastos e da produção de resíduos com a diminuição da quantidade de impressões e fotocópias geradas pela unidade escolar para a realização de testes e aplicação de atividades. No ano passado, houve mais de 15 mil acessos desde junho, que foi quando o site entrou em operação de fato, sendo que 93,5% dos alunos realizaram login, acessaram conteúdos e participaram de atividades, o que gerou uma economia de 58.680 fotocópias, o que em dinheiro custaria R$ 5.868, o valor estimado em 10 centavos para cada unidade. Nesse ano de 2020, a nossa equipe se dedicou a juntar o útil ao agradável, transformar nossa plataforma Moodle mais otimizada possível e ao mesmo tempo capacitada o suficiente para a realização de todo e qualquer tipo de atividade presencial dentro do nosso site. Além, é claro, de oferecer um melhor suporte para os alunos e professores, já que não tínhamos nenhuma previsão de retorno às aulas presenciais devido à pandemia. Apesar dos inúmeros desafios, tínhamos estudantes, professores que já tinham tido um certo contato com o Moodle no ano passado. Então não tivemos tantos problemas assim com relação a transferências das aulas presenciais para o modelo EAD. Contudo, pelas experiências vividas, conseguimos aprender bastante sobre o funcionamento da plataforma. E através desses conhecimentos, fazemos grandes avanços, tanto na parte externa quanto na parte interna do site. Neste ano, tivemos cerca de 58 mil acessos e foram realizadas mais de 120 atividades naquelas disciplinas que decidiram optar por usar nossa plataforma. Também foram registrados 3,7 milhões de cliques pelo nosso site. Também foram consumidos 246 mil gigabytes e as nossas páginas foram visualizadas 2.600.000 vezes. Analisando os resultados, percebemos que o projeto cumpriu e continuará cumprindo o nosso objetivo, tendo tido um ainda mais amplo uso neste ano devido à quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. Ao utilizar nossa plataforma, tanto a escola quanto as famílias reduziram a emissão de resíduos e economizaram recursos, mantendo também a segurança sanitária de todos. Portanto, a implementação de sistemas de gestão educacional como o Moodle demonstra ser uma ferramenta muito vantajosa do ponto de vista financeiro e educacional, visto que, além de todos os resultados apresentados, permite uma maior adaptação às necessidades escolares, graças ao contato direto entre desenvolvedores e usuários. E aí, vamos conhecer o Hortum? Hortum é um aplicativo mobile que oferece auxílio para a criação de hortas residenciais. Comece sua experiência registrando-se ou fazendo login. A partir disso, serão disponibilizadas dicas práticas para a confecção de adubos e vasos e também informações minuciosas sobre os vegetais e as frutas que podem ser plantados. Além disso, conta com a ferramenta de criação de hortas abstratas. Os usuários podem ter a experiência de visualizar o progresso de outras hortas no feed. E é possível que os outros usuários elejam as melhores hortas através do sistema de ranking. Olá, nós somos o Team Horton e explicaremos o que nos levou a elaborar esse projeto. Nossa aplicação foi desenvolvida com a intenção de oferecer suporte para a criação de hortas sustentáveis dentro da própria residência. Assim, o usuário pode ter uma experiência mais completa, além de desfazer o pensamento de que é uma prática inacessível ou difícil.
Além disso, a criação de uma horta com a ajuda do órgão pode significar melhorias nas condições de saúde. Fora a economia gerada, uma horta orgânica também é livre de insumos cancerígenos como os agrotóxicos. Em resumo, cada usuário vai ter a explanação do que é necessário para conseguir cultivar facilmente produtos orgânicos. E tudo isso vai poder ser feito sem sair do conforto e da segurança de casa. Dentre os nossos objetivos, destacam-se: habilitar os usuários para a construção eficaz de suas próprias hortas, enfatizar que a prática com o devido auxílio favorece a realização da atividade de forma satisfatória para os utentes, possibilitar o desenvolvimento econômico de insumos orgânicos, garantir ao indivíduo a possibilidade de contribuir para a preservação ambiental e da saúde pessoal, estimular a adesão à prática de novas atividades de forma consciente e inteligente. O órgão foi feito para pessoas de ambos os sexos, das mais variadas idades e sem uma formação específica, que se interessam pela construção de hortas ou que desejam adotar uma nova atividade sustentável e acessível, e que possuem a capacidade de inovação, busca pela adesão de um modelo de vida mais sustentável, interesse pela preservação ambiental, necessidade de estímulo do individualismo, busca por práticas terapêuticas, entre outros. Venha para o órgão, plante, preserve e tenha uma vida mais saudável e feliz. Olá, meu nome é José Vitor. E eu sou Leonardo. E eu sou o Gabriel. Todos nós somos alunos do segundo ano do ensino médio da escola Aranha Otacílio Nunes de Souza, em Petrolina, Pernambuco. Nós, juntamente com o professor Roberto Silva, somos os desenvolvedores do umidificador inteligente. A ideia de desenvolver esse projeto foi que, em meados de novembro de 2019, a Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco alertou e autorizou as escolas a liberarem os alunos por conta da baixa umidade de ar na nossa região, o que nos fez procurar nosso professor orientador, discutir e pesquisar mais sobre o assunto. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água existente no ar atmosférico, sendo assim um dos elementos mais relevantes para a atmosfera. Sua presença em maior ou menor grau influencia na sensação térmica, regime de chuvas e na saúde humana. Quando a quantidade de vapor de água existente no ar está abaixo do indicado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, podemos dizer que ela está baixa, assim facilitando o surgimento de vários problemas para a saúde humana. Segundo a OMS, o ideal seria estar entre 50% a 60%, e segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, abaixo de 30% é estado crítico. Alguns problemas decorrentes da baixa umidade do ar: complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento das mucosas, ressecamento da pele, sangramento nasal, irritação nos olhos e, na natureza, aumenta o potencial das chances de incêndios nas florestas. Análises feitas na Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP, mostram que a baixa umidade pode triplicar o risco de morte. Este risco evoluiu de 0,26% para 0,64%. E segundo o jornal The Telegraph, especialistas afirmam que a baixa umidade ajuda na propagação e sobrevivência do novo coronavírus. Vale ressaltar que o excesso de umidade também pode causar problemas respiratórios, crises asmáticas e a chamada pneumonite de hipersensibilidade, uma doença causada pela inalação de partículas orgânicas, como por exemplo o mofo. Os problemas com a baixa umidade de ar na nossa região são bem comuns, chegando a ter mínimas anuais de 12,6%, principalmente na primavera. Não é somente no Nordeste que esses problemas acontecem. As regiões que mais têm procura médica por conta de problemas decorridos da baixa umidade são as regiões Sudeste e Centro-Oeste, como por exemplo Brasília, que sofre constantemente com esse problema. Mas também não é só no Brasil que esse problema acontece. Cerca de 2,1 bilhões de pessoas, aproximadamente 40% da população mundial, habita desertos e terras secas no mundo. E esse número somente tende a crescer, já que a desertificação vem avançando em um ritmo constante. Cerca de 6 milhões de hectares, a equivalente a 2 Bélgicas, viram desertos a cada ano. Esse processo de desertificação influencia diretamente na cobertura vegetal do solo, que afeta diretamente na umidade,
já que as florestas e plantas são grandes emissoras de umidade que influenciam no regime de chuvas, por exemplo. Uma árvore de 10 metros é capaz de bombear para o ar mais de 300 litros de água por dia. Nesse caso, evapora-se a água presente em suas folhas e também a água presente abaixo do solo, o que é captada pelas raízes. Muitas vezes a umidade é um indicador negligenciado pelas pessoas. Mesmo sendo afetadas, elas não verificam os índices por diversos motivos, sejam eles a corriqueira rotina ou até mesmo até a falta de informação em consequência de baixa umidade. A ideia inicial era construir um umidificador do zero, mas por conta das dificuldades geradas pela pandemia, as ideias foram evoluindo e vimos que seria mais interessante e abrangente criar um umidificador que fosse capaz de se comunicar com o usuário através do aplicativo, monitorar-se e ativar sua função de modificar caso seja detectado que a umidade esteja abaixo dos padrões recomendados e que continue funcionando enquanto seja necessário a modificação do ambiente. O umidificador inteligente deixará o dia a dia das pessoas mais fácil e seguro, já que o dispositivo controla automaticamente a umidade do ambiente. Entrando um pouco na parte mais técnica, vou citar os componentes que utilizamos para fazer esse projeto. Utilizamos um display OLED, ESP32, DHT11, fonte de alimentação e relé. A fonte de alimentação é responsável por alimentar todo esse projeto. Ela tem duas voltagens, 3.3 volts e 5 volts, que é responsável por alimentar todo o projeto, desde o DHT11, ESP32 e o relé, além do display OLED. O display OLED ele mostra as informações de umidade e temperatura. Já o DHT11 é responsável por colher a umidade e temperatura do ambiente. O relé é responsável por ligar a rede elétrica para que o umidificador seja acionado. Já na programação, utilizamos a linguagem C++, que é utilizada para a programação de Arduino Uno, de outros Arduinos, também de placas Arduinos, e também dos ESPs, que no nosso caso foi o ESP32. Bom, utilizamos a plataforma IDE do Arduino, que são geralmente utilizadas para programações de Arduino Uno, que também é compatível com o ESP32, fizemos uma seguinte lógica. Utilizamos um verdadeiro ou falso. Se a umidade for abaixo, se a umidade for igual ou abaixo de 45%, ele irá ativar. Quando esse valor for atingido a marca de 60%, ele irá desligar. Ou 60% acima, tá? 60% acima de 60% ele irá desligar. Falando por cima na parte de programação, basicamente foi isso que fizemos. Vai ser exibido imagens que já foram gravadas anteriormente. Bom, para demonstrar para vocês, como vocês podem ver agora no nosso display OLED, está o valor de 57% da umidade. Então ele está ligado, de acordo com o que eu já tinha falado. Agora, José Vitor, pode colocar o dedo ali perto do umidificador, do sensor, para que vocês possam ver o valor alterando. Como eu já falei, o dedo tem umidade, então o sensor vai detectar essa umidade e irá informar os parâmetros para o display e tomar a decisão. Como ele tomou agora, ele desligou o umidificador. Assim que ele obter a checagem novamente e ver, como nesse exato momento, que a umidade caiu, ele liga novamente. O resultado do nosso projeto foi esse, umidificador inteligente. E continuamos trabalhando para aprimorar e melhorar, além de melhorar também o aplicativo, responsável por monitorar à distância a umidade do ambiente que o umidificador se localiza. Obrigado pela atenção. Boa tarde, meu nome é Amós Felipe, eu sou da escola Eremo Seu Adelino Barreto Lins. Eu vim falar sobre o carro elétrico. O carro elétrico ele surgiu bem antes dos anos 1900. Era um sonho que todos os amantes do carro tinham,
Sendo que eu não vou falar detalhe por detalhe de vários dos criadores, de modelos, as datas, porque são muitos, eu ia ter que passar a tarde inteira explicando aqui e dizendo quais são. Então eu vou pular logo para o objetivo. O carro elétrico é um sonho dos amantes do carro da humanidade há muito tempo, mas só veio se concretizar realmente na atualidade, porque antigamente eles não tinham tecnologia e nem recursos o suficiente para manter um carro elétrico. Já hoje não, hoje a humanidade conseguiu avançar bastante na questão da tecnologia e alguns países já estão aderindo à moda do carro elétrico. O Brasil ainda não, porque o Brasil não tem condição, mas talvez futuramente tenha. E, se eu não me engano, é a França que já está aderindo a esse projeto. Algumas partes do país já está aderindo. Alguns taxistas já têm carro elétrico e o posto de abastecimento dele não é mais naquele posto grande, cheio de gasolina. São em postos pequenininhos, onde fios passam por debaixo da cidade, por debaixo do asfalto e dando acesso à energia elétrica, indo até aqueles postos onde tanto os taxistas como os taxistas e os usuários, independentes anônimos de carros elétricos, possam parar e abastecer. O carro elétrico hoje é muito almejado por vários, porque ele tem segurança e muita velocidade para quem gosta de carro realmente. Boa tarde, meu nome é Emerson e eu vou falar sobre as desvantagens do carro elétrico. O carro elétrico em si ele tem bastantes benefícios, tanto em seus impostos como também no meio ambiente, mas mesmo assim não deixa de ser caro, deixa de ser pesado a bolsa. O carro elétrico em si, em comparação com outros carros, eles são um pouco mais caros, já que os carros a combustão são muito mais comuns. Mesmo assim, o carro elétrico ele tem seus benefícios seus impostos e etc. Também outro ponto é a sua autonomia. O carro elétrico, em média, em sua autonomia é de 100 a 200 km, em comparação a carros combustíveis, em média eles correm 500 km por dia. Terceiro ponto é também o espaço. O carro elétrico, todo mundo pensa que o carro elétrico ele vai ser um carro mais compacto. Não, isso é uma ideia um pouco mais distorcida do que o normal, já que os carros elétricos ele têm o tamanho de um carro convencional. E o último ponto é que o carro elétrico, mesmo assim sendo elétrico, ele polui. Em sua utilização, o carro elétrico ele não polui, mas sim em seus componentes. Por exemplo, na destruição de seus componentes, em que a bateria é feita de lítio e também o motor é feito de cobre. É isso? Falou. Boa tarde, meu nome é Washington e eu vou falar sobre o benefício do veículo elétrico. O primeiro benefício é a ausência de barulho, pois em seus componentes não existem peças a combustão, tipo como o seu motor, como o motor dele que é diferente do carro convencional a combustão, não tem escapamento quando faz barulho. E segundo, eu vou falar sobre a sua autonomia no seu combustível, que é a eletricidade. É um combustível mais limpo, mais fácil de se encontrar, ao invés do combustível fóssil, a gasolina e o diesel. Boa tarde, meu nome é Gesiele Lima da Silva e eu vou falar um pouco para vocês de como é fornecida energia para o carro elétrico. Como nós sabemos, como todos os novos carros, é necessário a gasolina para se mover. Já ao carro elétrico é necessário só a bateria. Assim, quando o carro freia, o atrito entre o solo e a roda cria energia. A energia passa da roda até a bateria, fornecendo assim energia para o carro e todo o seu caminho. E a cada vez que ele for freando, ele vai fornecendo energia. Já como ele falou antes, alguns têm uns postes pequenos em alguns lugares que assim, ele colocando, ele vai carregando. E vamos mostrar também um pequeno protótipo mostrando como seria um carro elétrico. Voltamos aqui. Esse daqui é a réplica do carrinho elétrico que Gesiele, a menina do vídeo, falou. Ele vem com uma característica semelhante ao carro elétrico que provavelmente todos vão ter, e também carros a gasolina também tem, que é
esse sensor de visão aqui, ó. Esse aqui. No carro de verdade, ele é o sensor de estacionamento. No caso desse daqui, ela atua mandando ondas, e se tiver algum obstáculo na frente, essas ondas vão bater no obstáculo e vão voltar para aqui. Ele vai mandar informação para a NXT, que é o cérebro do robô, e ele imediatamente vai parar o robô todinho. O Washington vai mostrar um pouquinho como é que ele funciona. Pode ir, Washington. Ó, ele faz curva, acelera. Dá ré aí, Washington. Ó, todo esse movimento que ele faz, ele passa por esse daqui, ó, que é o cérebro dele. Agradeço a atenção de vocês e espero que vocês gostem do vídeo. Aqui temos um sensor de luminosidade. Ele detecta a luminosidade do ambiente e informa ao bloco qual é o nível de luminosidade. Dessa forma, o bloco vai entender se está claro ou se está escuro. Caso esteja escuro, ele vai ligar as lâmpadas. Caso esteja claro, ele permanece como está. Aqui temos as lâmpadas, responsáveis pela iluminação. Elas são ativadas no momento em que o sensor de luminosidade detecta que a luminosidade está baixa, ou seja, caso esteja escuro, o bloco recebe essa informação e fala para essas lâmpadas acenderem, assim iluminando. Aqui temos um sensor de temperatura, que no caso é esse daqui também. Sua função é detectar a temperatura do ambiente e informar para o bloco. Assim ele pode tomar alguma ação ou então apenas armazenar a temperatura de determinado local por onde ele esteve. Aqui nós temos o cérebro do robô, o bloco. Esse bloco ele tem um funcionamento bem simples. Ele recebe os sinais externos a partir dos sensores e a partir desses sinais ele realiza determinadas ações, ou seja, ele pode receber o sinal do sensor de distância e realizar alguma ação, como por exemplo desviar ou parar o motor, caso haja algum problema à frente. Também pode receber a informação do sensor de luz e acender as lâmpadas para iluminação. E também do sensor de temperatura, assim podendo realizar alguma ação ou então simplesmente armazenar essa informação onde foi detectada em determinado local.
Olá a todos, meu nome é Karina Belina, sou professora de Física e Física Experimental da ETE de Ginásio Pernambucano, Cabo Garro. Estamos hoje participando de uma apresentação tecnológica com o projeto em termos de pandemia, o Centro de Linha Solução. Montamos o projeto, o protótipo desse robô, juntamente com os alunos durante um ano, onde ele leva uma solução para os doentes de Covid que estejam em isolamento domiciliar junto aos seus familiares. A partir de agora, mais alunos que integram esse projeto vão apresentar a vocês passo a passo. Olá, meu nome é Laila, sou do primeiro ano. O coronavírus foi descoberto na China no dia 31 de dezembro de 2019. Ele é o causador da Covid-19. O vírus possui uma característica que é a transmissibilidade, que ocorre de um indivíduo doente para o outro. O indivíduo pega a doença através do contato próximo, aperto de mão e abraço, que é o contato físico. O indivíduo também pode pegar a doença ao tocar em um objeto que esteja contaminado por gotículas de saliva, tosses e espirros. O vírus pode permanecer numa superfície por tempo variável, dependendo do material, da natureza do material. A pessoa pode se infectar ao colocar sua mão na boca e no nariz, após tocar numa superfície, numa maçaneta, numa mesa e etc. Uma das medidas de prevenção da pandemia foi o isolamento social, que acontece que a pessoa que está contaminada fica isolada da pessoa que não está, com isso diminuindo a transmissão da doença. Por isso, demos o início de criar um robô, seguidor de linhas, com a placa de Arduino, que ele faz o processo de levar o medicamento na quantidade certa e na hora certa para o corpo do paciente, não contaminando o que está dentro de casa. Temos também com o intuito de ajudar as pessoas que têm depressão, síndrome de pânico e crise de ansiedade, que não podem se automedicar, pois elas podem ingerir o excesso de medicamento e se querer se suicidar. Então, como eu falei, temos um robô para ajudar essas pessoas. 3. Olá, me chamo Samuel, faço parte do terceiro ano e pensamos de qual maneira a tecnologia pode contribuir no combate ao coronavírus, sabendo que desde a Revolução Industrial ela vem se desenvolvendo e vem se capacitando para nos ajudar mais e mais no dia a dia. Assim, criamos um robô, um placa de Arduino, que segue uma linha até o caminho desejado, o qual tem o objetivo de ser somado às medidas de isolamento domiciliar, que é manter os ambientes ventilados, não compartilhar objetos, e dentre outros. Esse robô pode levar a medicação até o paciente que está em isolamento, assim diminuindo o risco de contágio entre os indivíduos. Olá, me chamo Tatiane Gomes, sou do terceiro ano e eu vou mostrar as principais peças que o robô tem. Tem o protoboard, os jumpers, a placa de Arduino, o sensor ultrassônico e o sensor de linha. O sensor ultrassônico é feito para ele captar a volta e o sensor de linha é esse que fica por aqui, que faz ele seguir a linha até o destino dele. E também tem os registros. Olá a todos, meu nome é André, sou do ETE, Ginásio Pernambucano, estou cursando o terceiro ano do ensino médio. E vim mostrar as resultados que podemos alcançar com esse projeto. Esperamos diminuir o risco de contágio entre os pacientes infectados em isolamento com os seus familiares, dentro de suas próprias residências, onde o robô, sendo de linha, irá levando remédios até o paciente em quarentena em seu quarto. Ele vai levando remédio que o paciente deve tomar até o sensor apitar quando ele deve tomar remédio. Ou seja, ele abre a porta, pega o remédio e faz uso dele sem contato com o robô, evitando os riscos de contágio. Bom, esse foi o nosso projeto. Em tempos de pandemia, o centro de linha é a solução. Sou Karina Belina, professora de Física e Física Experimental da ETE Ginásio Pernambucano.
Olá, professores, como é que vocês estão? Meu nome é Diego Oliveira Cordeiro, sou professor da EREM Santa Terezinha e nesse vídeo eu vou apresentar o meu projeto que ainda está em desenvolvimento, chamado de QuimiQuiz. A construção do projeto se deu em 3 fases. A primeira fase ela foi concluída. Se dá através da elaboração das questões que foi realizada a partir dos próprios alunos. Então, eu procurei motivar os alunos a desenvolver essas questões através de um concurso cultural, no qual as 3 melhores questões elas ganhariam uma premiação simbólica em relação ao concurso. Então, eu coloquei o Google Forms, ele preencheria, colocaria o título da questão, as alternativas e me enviaria. O concurso foi finalizado há pouco tempo e você pode ver através do meu canal do YouTube Química Sem Frescura. Aqui está o link se vocês quiserem acessar. A segunda fase se dá na construção do aplicativo. Eu vou mostrar como exatamente é o aplicativo daqui a pouco. E a terceira fase é colocar o aplicativo já pronto, com todas as questões finalizadas no Google Play para os alunos baixarem e começarem a responder. Então, pessoal, vamos finalmente conhecer o aplicativo que está em construção, chamado de QuimiQuiz. Vamos abrir aqui o ícone. Está abrindo a interface do QuimiQuiz, aí vocês estão vendo a interface preta, né? Com aqui abaixo simbolizando a água, como se fosse uma espécie de solução, certo? Para você ter acesso, você primeiro precisa fazer a conta, criar uma conta com o Google, clica aqui nessa opção, e aí você vai colocar o seu nome, a senha, repetir a senha, colocar a sua série, que vai do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, e sua turma. E aí você vai ler a política de privacidade, vai colocar aqui no ícone li e aceito a política de privacidade do QuimiQuiz, e se você for estudante em Santa Terezinha, marque essa opção. Se você não for estudante, não precisa marcar. Coloca aí na opção registrar. Depois de registrar, você vai colocar seu login e sua senha. Pronto. Agora vamos entrar no aplicativo. Essas aqui são algumas questões criadas pelos alunos, né? No caso, essa primeira foi criada por Everton Marques Silva. Ele coloca aqui as opções, né? E coloca o enunciado da questão. Então, a opção certa é aqui a dessalinização. Então, quando você clica e acerta a opção certa, ele fica aqui marcado em verde, né? Se você, por acaso, errou a opção, vai ficar marcado em vermelho. No caso aqui, eu acertei a opção. Quando você acerta, cada questão, ela tem uma quantidade de pontos. No caso, essa questão vale 2xp, que significa 2 pontos. Quando você vai ganhando pontos, você vai evoluindo, vai progredindo aí no aplicativo. No caso, eu estou no primeiro nível, né? Quando eu atingir 19 pontos, eu evoluo para o segundo nível. Evoluo para o terceiro nível, para o quarto nível. Assim, ajuda os alunos a se motivar para tentar aprender ou tentar responder as questões para ter o máximo de pontos possíveis. Além disso, a gente tem um rankingzinho, se você clicar aqui no ícone, a gente está construindo a parte do ranking para os 10 melhores alunos, que tem como intuito também ajudar a motivar esses alunos para tentar responder o máximo de questões possíveis e entender os conteúdos de química. Ok? Aqui no aplicativo nós estamos construindo também tags, com o objetivo de o aluno saber qual o conteúdo daquela questão e também de que série aquela questão está falando, ok? Então é basicamente isso aqui o aplicativo, certo? Vamos tentar desenvolver até o final desse ano e tentar lançar no Google Play para a disponibilidade de qualquer aluno, de qualquer escola poder baixar e estudar e treinar seus conhecimentos de química a partir desse aplicativo.
somos da Escola Técnica Estadual José Nival Pereira Ramos, Distrito Física Paraíba. Nós temos um projeto de irrigação automática com Arduino. O meu grupo é composto por 5 pessoas. Esses 5 integrantes realizaram o trabalho de maneira dinâmica, buscando primeiramente os objetivos. O nosso primeiro objetivo era desenvolver um sistema preciso e de baixo custo para possibilitar a agricultores de pequeno e grande porte uma irrigação automatizada com benefícios e oportunidade para todos. Também buscamos automatizar o sistema de forma que não seja necessário preocupar com os horários de colocar água e nem com a quantidade. O sistema automaticamente vai liberar a água nos horários, na quantidade correta, para reduzir o máximo possível o consumo. Na sistemática do nosso trabalho, nós dividimos ele em 4 fases de desenvolvimento. Sendo a primeira fase, a concepção e a definição do que nós pretendíamos fazer. Com ela, nós pensamos em um problema que poderia ser melhorado e corrigido, de certa forma, e então nós partimos para a segunda fase, que foi a de pesquisa. Procuramos em sites, artigos sobre eletrônica, tecnologia e programação, maneiras de conseguirmos chegar ao nosso objetivo de forma mais eficiente. Na terceira fase, deu a montagem. Utilizamos o sistema de Arduino. Na quarta fase, a fase de teste, foram aplicados vários testes ao sistema, utilizando diversos tipos de planta e de solo. Como resultado, além de obtermos um sistema de irrigação funcional, adquirimos diversos conhecimentos, sendo eles, na área da física, com o conhecimento de eletricidade, resistência e funcionamento de relés, na área da geografia, pelo compreendimento de solos diferentes e de escassez de recursos, na biologia, por causa dos nutrientes e benefícios que a água, o tipo de solo e o ar do local que encontramos a planta podem modificar em si a sua natureza. Agora vou falar mais. Isso daqui serve para colocar na torneira. Você pode colocar na sua torneira e ele solta da torneira, que é do reservatório. Aí também você pode colocar como irrigação cronometrada, você pode colocar para ir em tempo e tempo com esse relógio. Basta implementar ele no sistema e o sistema vai automaticamente irrigar suas plantas no horário que você demarcou. Ele está feito para você poder sair da sua casa, em empresa, em qualquer local. Ele também pode ser usado com essa válvula solenoide, que ela pode ser colocada em torneiros ou em torneiros, para você não precisar ter um reservatório, que é bem mais importante, que fica reabastecendo ele. Aqui você pode deixar a torneira aberta com isso, que ele só vai soltar a água quando a planta necessitar. Esse é um das maneiras. Aqui vocês podem ver que a terra está feita. Aí o garfo que está acontecendo detectando que está seco e aí está liberando a água. Quando a terra estiver molhada, a água vai automaticamente, para não acabar matando o seu planta afogado. Aí, como isso funciona? Esse garfo, ele é um detector que ele verifica se a terra está molhada da seguinte forma. Dentro de cada um do lado dele, passa a corrente elétrica. Aí como a água produz eletricidade, ao colocarmos ela fecha a corrente, assim detectando na placa que a planta está molhada e que não precisa mais de água. Aí automaticamente ela para de soltar água. Essa mangueira deveria estar bem do lado da sua planta, perto do garfo. Aí como a gente está botando aqui, a gente está demonstrando com isso. A gente fez isso com bomba, porque a gente está usando o reservatório, mas também poderia ser feito com essa válvula solenoide que funciona basicamente assim. Essa aqui você só coloca na sua torneira, mangueira e conecta como se fosse a bomba e assim ela vai soltar a água da sua torneira e não vai para o reservatório. Assim você não vai precisar ficar reabastecendo. E também tem o relógio que você pode controlar o tempo que você quer que a água seja solta. Por exemplo, eu quero que a água seja solta às 6 da manhã. Você programa para todas as 6 da manhã a água seja solta.
Aí esse sistema ele foi feito com Arduino, usando programação que a gente fez e usando esses dispositivos. Um hidrômetro, um relé, uma placa de Arduino e um protocolo. O fornecimento e a disponibilidade de água é um problema do mundo todo, principalmente do Nordeste, onde além de escassa, boa parte dessa água é imprópria para o consumo humano. O que acontece é que o relevo e o clima impactam negativamente no semiárido nordestino. Os planaltos funcionam como barreiras que impedem a passagem das massas de ar. Sendo assim, a temperatura que já é quente aumenta e a pluviosidade baixa. Então a evapotranspiração é constante em um lugar onde já se tem pouca água. Assim, a população sofre bastante com a instável qualidade de vida e saúde precária, o que fere o nosso direito de saneamento básico, que não é assistido nem a metade da população brasileira. Então, no período de estiagem, ficam sem água e dependem de alguns reservatórios que nem sempre dão conta. Outras fontes recorridas são os carros-pipas ou cisternas, sendo que essas cisternas elas captam a água da chuva, que é muito reduzida, então não dá conta, não é eficaz, e os carros-pipas não possuem e não vão com frequência com a quantidade de água suficiente para o dia, para a semana ou para o mês, fazendo com que algumas pessoas não tenham a quantidade de água que era para ter. Dessa forma, desenvolvemos um protótipo de um dessalinizador que utiliza a técnica de destilação solar com o objetivo de assegurar o uso consciente e equilibrado da água de maneira sustentável, com baixo custo e acessível para que todas as pessoas possam obter. Essa é uma das cenas mais comuns do semiárido nordestino. A estaca zero já é uma realidade e por isso as pessoas têm que viver de carro-pipa buscando água nas regiões de maior disponibilidade. Somado a isso, a produção se encontra muito escassa, já que sem água é praticamente impossível, o que faz desse cenário muito degradante. A escassez de água doce no mundo vem preocupando a humanidade, já que a água é vital para a sobrevivência de todos os seres vivos e responsável por diversos ciclos de renovação do planeta. A água e também o saneamento básico é um direito humano reconhecido globalmente, mas desde 2015 são mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a esse recurso. Quase 2/3 da população mundial vive em uma escassez hídrica grave ao menos uma vez por ano. O uso da água vem aumentando cada vez mais, pelo menos 1% por ano em todo o planeta. Isso desde o ano de 1980. E é por isso que nós nos questionamos: como é que podemos ter acesso a uma água potável de uma maneira sustentável e acessível em meio a uma crise hídrica? A dessalinização surge como uma alternativa para termos acesso à água potável de uma forma acessível e sustentável em meio a essa crise hídrica em que nós estamos vivenciando há décadas.
Tendo a dessalinização em mente como uma alternativa para buscar novas formas de acesso à água, observamos que o investimento médio de um processo de dessalinização é de R$250 mil, observando todo aquele custo relativo para ele, como por exemplo implantação, obra, manutenção, entre outros, que pode favorecer em torno de 400 pessoas. Com um grau elevado de investimento, começamos a buscar alternativas em que essas pessoas pudessem construir o seu próprio dessalinizador de uma forma sustentável, econômica e acessível, tendo em vista também a melhor durabilidade, manutenção e funcionamento desse material. Essa ferramenta nos permite separar a água dos sais presentes nela, seja uma água salobra ou salgada. É uma ferramenta socioeconômica e ambientalmente sustentável que pode ser dividida em duas áreas, em dois tipos de processo: o processo por membrana e os processos térmicos, que é o que nós iremos conversar. O dessalinizador solar térmico ocorre por meio do destilador solar, correspondendo a um processo natural, onde acontece quando os focos de luz solar entram em contato com o recipiente e o aquece. A água, quando é aquecida, ela muda de estado, passando para o vapor, entrando em contato com a cúpula de vidro, onde vai se condensar, já que tem uma temperatura mais baixa que o interior do dessalinizador. Funcionando como uma prisão térmica, essa energia solar é aprisionada, replicando o efeito estufa em um ambiente controlado. É um tipo de processo muito semelhante ao ciclo natural da água, ou seja, a água salgada aquece, evapora, se condensa e se precipita sob forma de água potável. O desenvolvimento do presente protótipo foi resultado de inúmeros estudos, testes, melhoras e aperfeiçoamento. Sua composição foi idealizada em cima do asseguramento de características físico-químicas eficientes, como a condutividade térmica e a refração da luz, além da propriedade econômica, que é muito importante, em questão de baixo custo e facilidade de acesso, no caso para comprar. Temos provas suficientes que indicam que o dessalinizador realmente funciona, isso com base nas melhorias que nós viemos fazendo para que o dessalinizador pudesse render bem mais. Aqui nós temos o nosso dessalinizador solar sustentável em execução. Como vocês podem ver, o vidro está repleto de gotículas que se condensaram, ou seja, passaram do estado líquido para o gasoso e se precipitaram, formando o produto que é a água dessalinizada. Essa água dessalinizada é armazenada ao lado do protótipo para que assim possamos fazer os devidos testes. Como vocês podem ver, o dessalinizador solar sustentável tem o objetivo de trazer uma fonte real de água potável para a humanidade. Muito além de só mostrar as técnicas para a obtenção dessa água dessalinizada, nós ampliamos nossa visão sobre a ciência, tecnologia e realidades socioeconômicas, especialmente a do semiárido nordestino brasileiro. Acreditamos que ciência pode mudar a realidade, então utilizamos a água para fazer isso de maneira economicamente e ambientalmente correta. O que o dessalinizador solar é para mim? Acima de tudo, um forte, uma nova maneira de enxergar o futuro, começando por utilizar toda a água salina que temos ao nosso redor. Já que o uso da água é constante, quanto mais ampliarmos esse recurso, melhor para todos. Com o projeto Dessalinizar, eu acredito que ele pode mudar o mundo, pode mudar o destino da água na humanidade e salvar o futuro, hoje e amanhã, de bilhões de pessoas que não têm acesso a esse direito e esse bem tão precioso e escasso que muitos não querem ver.
Minha gente, como é que eles conseguiram fazer isso tudo, hein? Eu não sei nem para onde vai, mas eu tenho certeza que vão me ensinar. Eu vou procurar cada aluno para me ensinar a fazer pelo menos um robozinho, né? Gente, muito obrigado por ter acompanhado, tanto aqui na TV Pernambuco, como na internet, através do EducaPE. A gente se encontra amanhã. Aguardo você. Até a próxima.